pessoal do segundo ano, tudo beleza? Então vamos lá. Hoje, definitivamente, vamos entrar nas razões trigonométricas dentro do ciclo do ciclo trigonométrico, certo? Então, a gente aprendeu sobre ciclo trigonométrico, a gente viu que no ciclo a gente tem arcos semelhantes porque eles têm ângulos que se correspondem, então a medida dos seus arcos eles são semelhantes. E agora a gente vai entrar de fato na razão trigonométrica, ou seja, a gente vai ver como é que se comportam as razões trigonométricas dentro do ciclo do seno, do cosseno e da tangente, certo? Porque no ciclo a gente consegue abranger muito mais ângulos, né? A gente sai de 0 e vai até 360, tá? No triângulo retângulo, a gente se limita até o ângulo de 90 graus, né? Porque no triângulo a gente sabe que a soma dos ângulos internos não pode passar de 180. Então, ali a gente fica limitado em uma quantidade, em um número pequeno de ângulos. Já no ciclo a gente consegue expandir até um ciclo completo, né? Que é de 360 graus, tá bom? Então, vamos ver como é que o seno se comporta dentro do ciclo, tá? Então, vamos lá. Então, observa o ciclo trigonométrico, tá? No ciclo, a gente sabe que esses pontos, que são os eixos, os pontos perpendiculares, né, da circunferência, certo? Que os pontos onde a circunferência ela toca o eixo coordenado, né, o eixo XY, né, x, y. Então, esse ponto aqui é o 0 graus, a gente considera que a circunferência inicia daqui, então aqui seria 0, certo? Que também é considerado 0 radiano. Quando nossa circunferência chega aqui, quando o nosso arco, né, chega aqui, a gente tem a medida de 90 graus, né, que esse aqui é um ângulo reto, que corresponde em radianos a π sobre 2. Quando chega aqui, a gente tem o equivalente a um ângulo de 180 graus, que em radianos a gente escreve como π. Aqui um ângulo de 270 graus, que a gente escreve em radianos como 3π sobre 2. E aqui o ciclo se fecha quando a circunferência dá a volta toda, que tem comprimento 2π radianos, certo? Então, se essa circunferência ela tem raio unitário, né? Sempre quando a gente está trabalhando na circunferência trigonométrica, a gente considera o raio unitário, uma vez que as razões trigonométricas elas são proporcionais com relação ao tamanho. Então, para ficar mais fácil de se trabalhar, a gente trabalha com um ciclo de raio unitário, ou seja, que o raio mede 1, tá? Quando a gente fala 1, a gente não está atribuindo nenhuma grandeza, tipo 1 metro, 1 centímetro, tá? Então a gente é 1 como unidade de medida, tá? Então, vê bem, se esse raio dessa circunferência mede 1, o que é que acontece? Se eu pego esse traço aqui, qualquer de arco de ângulo medindo alfa, tá? Então, para essa reta aqui, OP de ângulo alfa, que vem a ser o seno de alfa. Aí olha para esse triângulo aqui, eu peguei esse triângulo aqui, tá? E plotei ele aqui. Então ele é um triângulo, aqui está o ângulo de 90 graus, certo? No ângulo de 90 graus eu tenho um ponto P', certo? Ainda no lado, assim, né? No lado do mesmo ângulo alfa, certo? A gente tem um ponto P e na origem o ponto O. Então esse triângulo aqui é a reprodução desse, tá? Esse triângulo é a reprodução desse. E o que é que você observa? Se aqui, vamos calcular, olhando para esse triângulo retângulo, o seno de alfa, que a gente já sabe trabalhar no triângulo retângulo, né? Como é que a gente calcularia o seno de alfa aqui? Quem é o seno de alfa? A gente sabe que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Olhando para esse triângulo aqui, quem é o cateto oposto a alfa? O cateto oposto a alfa é o segmento OP', tá? Que eu coloquei aqui como OP', tá? E que vem a ser hipotenusa, que eu tracei de rosa para diferenciar, é o segmento OP, certo? Mas eu sei que o segmento OP mede quanto? Mede 1, porque o segmento OP é o raio da circunferência, tá? E o raio
raio ele é unitário. Então, como aqui é 1, eu tenho que o seno do ângulo alfa é igual à medida do segmento OP'. Então, é por isso que aqui está traçado de azul seno de alfa, porque em uma circunferência de raio unitário, tá? A medida do arco aqui, certo? É equivalente à medida do seno de alfa, ok? Então, eu posso dizer que o seno de alfa, o seno desse ângulo, é a medida do comprimento desse segmento, tá? Com esse ponto variando aqui, o tamanho desse segmento vai variar, né? Você percebe que esse segmento é paralelo ao ponto. Quanto mais eu desço esse ponto, menor vai ser o tamanho do meu segmento, tá? Então, menor vai ser o tamanho de alfa, certo? Então, agora a gente já sabe que eu posso fazer a equivalência da medida do segmento de alfa à medida desse segmento aqui, tá? Então, sabendo disso, vamos usar as medidas, vamos usar os ângulos que a gente conhece, tá? Então, vamos lá. Se eu pergunto a você, quanto seria o seno de zero, certo? Veja bem, o seno de zero, esse ponto aqui, ele tá aqui, né? No zero. Então, imagine que isso aqui é tem uma argolinha aqui e isso é uma linha que corre nessa circunferência aqui, tá? Então, quando eu puxo essa linha para cá, o que é que acontece? Esse tamanho desse segmento aqui, tá? Que é paralelo ao eixo aqui, que é o que a gente faz a equivalência com seno, ele vai diminuindo até ficar de tamanho nulo, certo? Então, quando o seno é zero, esse segmento aqui tem tamanho nulo. Então, o seno, a gente diz que o seno de zero é zero, certo? Porque quando esse ângulo aqui for zero, a medida desse segmento aqui é zero, ok? E quando é π sobre 4? A gente já sabe, né, quanto é o seno de π sobre 4, que a gente já viu nos ângulos notáveis, né? Então, π sobre 4, que é equivalente ao ângulo de 45 graus, a gente sabe que o seno dele é quanto? É raiz de 2 sobre 2. Então, a medida desse segmento aqui, certo? Ou seja, a medida da imagem, né? Ou seja, esse segmento aqui é raiz de 2 sobre 2, certo? E o que é que acontece agora quando eu pego a minha linha, ele passou do zero, passou de π sobre 4, agora ele chegou aqui no π sobre 2. O que é que acontece quando essa minha argolinha aqui, ela vai andando e chega em π sobre 2? O tamanho desse segmento é equivalente ao tamanho do raio. Você observa que o raio, no caso, o arco, ele bate com o eixo, né? Um eixo coordenado aqui, que é o raio da circunferência, tá? E a gente sabe o quê? Que quando chegar aqui, né, essa medida vai ser igual ao tamanho do raio. E quanto é que mede o raio? O raio mede 1, certo? Então, o seno de π sobre 2, ou seja, o seno de 90 graus, né, que é esse ângulo aqui, ele mede 1, tá? Aí agora, vamos explorar o segundo quadrante. A gente viu que a gente tem como encontrar arcos congruentes a um ângulo qualquer do primeiro quadrante. A gente encontra a congruência dele tanto no segundo, quanto no terceiro, quanto no quarto quadrante, né? Então, a gente sabe que o arco, por exemplo, π sobre 4 é equivalente a 3π sobre 4 no segundo quadrante, certo? Então, quem vem ser a medida do seno de 3π sobre 4? A medida do seno de 3π sobre 4 é a mesma coisa do seno de 45 graus, certo? Olha aqui como é que se comporta, olha o tamanho do arco. Esse é o arco aqui, né? Então, aqui é o de π sobre 4, esse azul todinho grande aqui é o arco correspondente a 3π sobre 4, que é o ângulo de 135 graus, né? Que é o ângulo congruente ao π sobre 4 no segundo quadrante, certo? Então, observe
que quando a gente vai trabalhar no segundo quadrante, a medida do meu seno ainda fica sendo medido pelo seu comprimento aqui nesse eixo Y aqui nessa circunferência, né? Então ele varia entre 0 e o tamanho do raio, que é 1. Então observe que o seno ele vai variar com a medida desse comprimento aqui, tá? E como aqui eu sei que essa parte do eixo Y aqui é positiva, então eu posso lhe afirmar que o seno desse π sobre 4 aqui é igual ao seno de 3π sobre 4, já que esses arcos são congruentes. Então, o seno de 3π sobre 4 também será raiz de 2 sobre 2, certo? Aí, a gente vem para o outro carinha aqui, π. E aí, o que é que acontece quando o meu arco chega a π? O que é que acontece com o comprimento dessa circunferência? Então, note que quanto mais eu vou descendo aqui, esse comprimento ele vai diminuindo até chegar a 0, tá? Então, o meu seno de π também é 0, ok? Agora a gente vai para o terceiro quadrante. Então, no terceiro quadrante, vamos pegar o arco congruente a π sobre 4 no terceiro quadrante. Esse arco é o 5π sobre 4, que corresponde ao ângulo de 225 graus, certo? Então, aqui temos, de azul aqui, o nosso grande arco, tá? Aí agora, veja aqui onde é que está a correspondência com o seno, tá? Então, ele está no eixo Y, sendo que está abaixo da origem, tá? Então, ele está abaixo do zero, que é o da origem, certo? Então, a gente sabe que para esse lado, o eixo negativo, no caso, o eixo Y fica negativo, né? Os valores aqui ficam negativos, tá? Então, o que é que acontece? Então, esse valor desse seno aqui, ele vai oscilar entre os mesmos valores que a gente tinha aqui nessa parte do eixo, sendo que aqui eles serão negativos, porque ele está na parte negativa do eixo Y. Então, a gente vai manter, o valor vai se manter, o que vai mudar é o sinal desse valor, porque agora a nossa correspondência está no eixo negativo de Y. Tá? Então, o seno é a medida desse comprimento aqui, desse segmento. Como aqui é negativo, e eu sei que π sobre 4, o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, e essa parte aqui é negativa, então o seno de 5π sobre 2 vai ser menos raiz de 2 sobre 2, certo? Aí, continuando para o nosso último quadrante, então vamos pegar o congruente a π sobre 4 no último quadrante, é o arco 7π sobre 4, tá? Correspondente ao ângulo de 315 graus. Aí, note que a sua correspondência também está no eixo Y negativo. Então, o que é que vai acontecer? Então, eu vou dizer que o meu seno aqui também será negativo, tá? Então, o seno de 7π sobre 4 vai ser menos raiz de 2 sobre 2, certo? Antes disso, como é que fica o seno de 3π sobre 2, que é o de 270 graus, tá? Note que quando o meu arco ele chegar aqui, o seno ele vai coincidir com o raio da circunferência, né? Sendo que como ele está no eixo negativo de Y, na parte negativa de Y, então eu sei que o raio mede 1. Como ele está no lado negativo, então vai ser menos 1, certo? Então, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. O seno de π sobre 2, né, que é o oposto, é 1. O oposto a ele é menos 1 porque está no lado negativo do eixo, tá? E o seno de π sobre 2, como coincide com o zero, né, eles estão no mesmo ponto, então ele também é 0, certo? Então, a gente pode generalizar nossa circunferência
do seno, certo? Provavelmente vocês vão ver aí quando for estudar. Na minha circunferência do seno, os valores do seno no primeiro e segundo quadrante serão sempre positivos, tá? Os valores dos senos. E os valores dos senos no terceiro e quarto quadrante serão sempre negativos, tá? E outra coisa também que a gente consegue afirmar com esse nosso estudo é que os valores da imagem do seno, ela varia de -1 até +1, né? Então, os valores do meu seno, ele oscila de 1 positivo a 1 negativo, certo? Entre esses valores, obviamente, ele é menor, né? Então, a gente viu pela tabela, quem chegou a pegar aquela tabelinha que eu mandei para vocês sobre as razões trigonométricas de 0 a 90, você vê que o valor máximo é 1, né? Então, o valor máximo de um seno é 1, certo? E o valor mínimo é -1, ok? Então, por hoje é só. Hoje a gente aprendeu sobre o ciclo do seno, tá? Como ocupou meu quadro todo, eu não vou fazer atividade, mas eu vou passar a atividade do livro, certo? Próxima aula eu pego algumas questões e a gente resolve, porque aí, ou então se vocês tiverem alguma dúvida em particular, coloca lá no fórum, que na próxima aula a gente tira, certo? Caso não apareçam dúvidas, de qualquer forma, na próxima aula eu vou resolver algumas questõezinhas aqui para fazer um pouquinho desse transporte entre a teoria e a prática, beleza? Então, um beijinho e até a próxima aula.